te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Olá pessoal, começamos mais um programa do Contra. Você que nos assiste em Botucatu e região, canal 47.1 TV Nova Serrana, é um prazer imenso estar aqui hoje para falarmos sobre um tema que mexeu com tanta gente, que mexeu com cada um de nós, que é a Covid-19 e que completamos nesse ano 5 anos de pandemia. A Maria, primeiro vamos começar falando um pouquinho dos componentes do nosso programa do Contra, dessa nova temporada, que nós tivemos algumas mudanças aqui. Estamos com a doutora Maria, que está com a gente, é advogada, também já apresentou um programa aqui na TV e agora está conosco, compondo essa banca para nós discutirmos vários assuntos que é de interesse público. Thierry, que vocês já conhecem, impecável, tá? Impecável. Hoje adorei os cílios e o delineador, como sempre arrasa, bem-vinda de volta. E o doutor André, que está conosco para falarmos sobre esse tema, que ele discorrerá com muita propriedade, né? Porque é médico pneumologista. E vamos começar falando com a Maria, que foi às ruas e conversou com a população, perguntou qual foi o impacto pós-pandemia que elas sentem hoje, o que mudou, não mudou nada? Confere comigo, vamos lá. É isso aí, Ana. Estamos hoje nas ruas da cidade de Javaré para conhecer as opiniões das pessoas a respeito do nosso tema. Será que elas são a favor ou são do contra? Vamos lá? Leonardo, são 5 anos do início da pandemia de Covid. E naquela época muito se falava que as pessoas melhorariam entre si, seriam mais empáticas, mais generosas, mais gentis, teriam aumentado essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de perceber as necessidades do outro. Você acha que isso realmente é uma verdade e que prevaleceu, é um impacto, é um legado da Covid? Infelizmente não. Olha, eu acho que isso é muito assim, eu acredito ser um mito, né? Pelo menos não é o que eu vejo, né? Esse assunto, a gente esperava assim que o povo tivesse um posicionamento melhor. Melhorou, é claro. A gente passou a tomar algumas cautelas, algumas outras higienizações que foram na época da Covid, que perpetua até hoje. Então eu acredito que alguns sinais positivos foi tirado, mas ainda temos muito a melhorar. Infelizmente as pessoas não aprenderam com a pandemia, né? Essa empatia com o próximo teria que ter acontecido. Eu acho que, na verdade, ficou até um pouco mais separatista toda a situação, né? Mas eu não sei também, talvez dependa do lugar, seja cultural, né? Eu não vejo essa proximidade, essa empatia depois da pandemia, não. Na verdade, acho que não houve nenhuma mudança significativa nessa área. Na minha opinião, infelizmente, as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem amor ao próximo. Infelizmente, na minha opinião, eu penso assim. Enfim, ainda precisa de muita coisa para poder ser corrigida. Mas algumas coisas positivas ficaram. Foram a higienização com o álcool, bastante coisa que ainda as pessoas trouxeram de lá, que herdaram na sala de aula. As mães têm procurado, né, levar isso para a sala de aula. Cada um ainda continua individualizado, cada um continua cuidando da sua própria vida, mas não houve aquela empatia com a população, né, com o outro, mostrando a solidariedade que é necessário no mundo atual. Eu mesmo trabalho na madrugada, eu vejo várias pessoas passando no sinal vermelho. Se existe o sinal, tem que ter a consciência e fazer as coisas certas, entendeu? Então, infelizmente, existem ainda pessoas que não têm amor ao próximo. Antes de passarmos a palavra para o nosso convidado de hoje, que é o Dr. André, nós vamos conversar um pouquinho com as pessoas que compõem aqui a mesa comigo e permanecerão nessa nova temporada. E eu vou passar a palavra agora para a Thierry. Bem-vinda de volta. Eu estava com saudade das nossas gravações, né? E quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de você. E vamos começar com tudo, 2025. Tudo bem? Eu sou Thierry Takeda, sou maquiador, drag, criador de conteúdo na internet e componho aqui a banca para dar sempre minha opinião. Às vezes concordo, não concordo, mas
é uma conversa que a gente faz aqui, eu gosto muito de estar aqui, Ana. Muito produtivo, sem dúvida. A gente discorda em algumas coisas, concorda em outras, mas o importante é que a gente leve informação até você que nos acompanha. Doutora Maria, bem-vinda. Olá. Até que enfim, pessoalmente, nós duas. É um grande prazer estar aqui também. com vocês e integrar agora esse programa, né, do Contra, que essencialmente já faz parte de mim, né, sempre tá com aquela opinião mais aguerrida em alguns aspectos, mas sempre com muito respeito e informação. Perfeito, é isso aí. Bem-vinda também. Muito obrigada. E agora a gente passa a palavra para o Dr. André, ele vai se apresentar para a gente. Hoje ele é nosso convidado especial, como eu disse no começo. Ele é médico pneumologista, está à frente de uma instituição importantíssima aqui da cidade, que vocês também saberão em breve qual é, e falará com a gente sobre a Covid-19. Bem-vindo, é um prazer te ter aqui hoje com a gente. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Boa noite às pessoas que compõem a mesa. Me sinto muito honrado pelo convite para vir discutir um tema aqui, né, que foi proposto, que é para falar o impacto da pandemia, né, os problemas que nós tivemos durante esses 5 anos, especialmente os 2 primeiros anos. É uma honra estar aqui e espero colaborar com vocês. Muito bom. Eu tenho certeza que você trará assim, informações preciosíssimas para a gente, desmistificará também algumas informações que eu acho que o público quer saber, né? E eu começo falando então que esse ano, em março, nós completamos 5 anos do início da pandemia, que começa lá em 2020, quando a gente recebe algumas notícias do exterior, meio incrédulos, cada um deve se lembrar aí do que passava naquele momento, o que estava fazendo. Eu, por exemplo, estava no aeroporto em São Paulo, voltando de uma viagem a trabalho, e de repente começou a perceber que nos aeroportos vendiam aquelas máscaras, como se vende hoje barrinha de cereal nas bancas, e eu olhava aquilo incrédula mesmo, acho que essa é a palavra. E de repente, quando eu chego em Avaré, tudo fecha e começa toda aquela confusão que todo mundo acompanhou muito bem, né? Se lembra muito bem, e principalmente não podemos esquecer, né? E para falar sobre isso e para iniciar, na verdade, eu gostaria que você começasse falando para a gente quais foram as características principais da doença em relação a outras pandemias que já existiram. Então, Ana, a gente teve uma pandemia recente, que foi em 2009, né, que foi a pandemia da influenza. Então, aquilo marcou a comunidade médica, né, e quando começou a falar sobre a Covid-19, então, as informações iniciais lá, elas eram muito ruins, muito obscuras. A comunidade médica do mundo inteiro estava estranhando o porquê que a China estava fazendo um lockdown. Falou, mas é um coronavírus, é um vírus que a gente já tem um pleno conhecimento dele, que causa infecções de vias aéreas superiores e de forma muito leve. E aí, de repente, as notícias começam a chegar que é lockdown, que está morrendo gente, que os hospitais na China estão colapsando, e aquilo começou a deixar a gente um pouco assustado. No início, muitos até negligenciaram o poder dessa pandemia. Quando essa doença ela avança, então nós estamos falando ali de fevereiro, março, e aí mais ou menos 2, 3 meses depois começa a chegar na Europa esse vírus. Então primeiro a Espanha, depois na Itália, e aí a gente vê aquele colapso do sistema de saúde deles. Então a gente estava observando aquilo e falou, não, calma, isso não é só um resfriado, né, uma infecção de vias aéreas superiores. Tem algo a mais aí. E a gente vendo aquelas cenas catastróficas, corpos e mais corpos empilhados, e essa doença chegou no nosso país. E aí a gente realmente começou a ver a gravidade dessa doença. E no início, bom, as lesões, quando nós víamos nas imagens tomográficas, né, falou, isso aqui me parece ser uma síndrome do desconforto respiratório do adulto e acho que deve ser alguma coisa parecida com a influenza. Então, no início, nós pegamos tudo muito emprestado dessa pandemia que nós tínhamos vivido há 10 anos atrás, mais ou menos.
E esses pacientes começavam a evoluir mal, eles eram submetidos à ventilação mecânica, começamos a utilizar as estratégias da ventilação mecânica para essa doença, né, essa síndrome do desconforto respiratório do adulto, que a gente chama de SARA, e esses pacientes estavam morrendo. Você mexia no ventilador, melhorava os parâmetros e não estava tendo redução de mortalidade. Bom, o tempo foi caminhando, mais ou menos ali em agosto de 2020, começam a ser publicados os primeiros estudos da Itália, né, sobre o tipo de lesão que estava sendo causada. A Itália, eles têm um grupo lá de pesquisadores em terapia intensiva e pneumologistas fortíssimo, um dos mais importantes do mundo. Então, a partir dali, a gente começou a ter dados de cadáveres. Então, era feito a biópsia, né, o anátomo patológico daquela lesão do pulmão. E a gente percebeu que não era igual a uma influenza. Tinha lesões vasculares, tinha danos alveolares, né? Tinha danos intersticiais, que é uma região do pulmão ali que ela fica entre a via aérea e a circulação pulmonar. E aí a gente começou a ver que, é diferente, é um problema, tem muito problema de circulação pulmonar. Vamos mudar a estratégia de ventilação. Eu ia te perguntar isso, porque em algum momento vocês tiveram que mudar a condução dos pacientes ao longo da pandemia, né? Exato. E foi nesse momento que isso aconteceu? Foi nesse momento, quando esses primeiros estudos começam a chegar, né? Aqui no Brasil tinha um grupo do Hospital das Clínicas, lá da USP, de uma pneumologista. Ela também já tinha visualizado em biópsias pulmonares que nós tínhamos trombos na circulação pulmonar. Então as pessoas começaram a falar, olha, não é igual à influenza. Então a partir desse momento começou-se a mudar a estratégia de ventilação mecânica. Então a gente retardava mais para levar o paciente para um ventilador, né? Para o aparelho que faz as pessoas respirarem. Então a gente foi atrasando esse processo porque a gente percebeu que esses pacientes precisavam muito mais de fluxo de oxigênio do que necessariamente de uma pressão ali, né, que a gente impõe dentro da via aérea do paciente. Isso é a intubação? Isso é a intubação. Então foi atrasado esse processo de intubação que era feito antes, já no início? Exatamente. Na SARA da influenza, você tem a intubação precoce, a ventilação mecânica precoce, né? Existem alguns critérios que você vai recrutar alvéolos, né? Ou seja, eu vou recuperar aqueles alvéolos que estão danificados e proteger. O nome da estratégia é ventilação protetora. Na Covid, quando a gente percebeu isso, nós começamos a retardar o tempo de intubação. Então a gente segurava mais o paciente, dava mais fluxo de ar para o paciente e a gente começou a ver uma diferença da sobrevida do paciente. Então começou a diminuir um pouco a mortalidade desses pacientes. Então é a partir do segundo semestre de 2020 que você começa a ver uma melhora, né, do que nós estávamos fazendo. Legal. Já no início chegou o lance das máscaras, né? Como eu falei, eu comecei a ver máscara e gente chegando de outros países de máscara também. E houve um momento que a desinformação afrontava a questão do uso da máscara. Qual é o posicionamento médico sério e científico a respeito da máscara? Então, a máscara, sabidamente, ela vai prevenir infecções. Tá? Essa é a principal informação que tem. O Ocidente ele não estava habituado com o uso de máscaras. Então, quando você vai para o Oriente, é muito comum as pessoas usarem máscara, é uma coisa natural. Então, para nós do Ocidente, aquilo espantava. Mas, quando as pessoas começaram a adotar o uso da máscara, nós começamos a ver uma redução da transmissão dos vírus. Mas não foi só da Covid, porque durante a pandemia, os outros vírus também continuavam em circulação. Nós tínhamos influenza, nós tínhamos vírus sincicial respiratório, adenovírus, né? E o que a gente percebeu
é que as vigilâncias epidemiológicas, né, dos municípios, então, monitoram as infecções, as taxas de infecções. E durante a pandemia, a gente percebeu que não só a Covid caía, mas também com a influenza caiu, o vírus sincicial respiratório caiu, adenovírus caiu, todos os vírus caíram. Provando que o uso de máscara, distanciamento, né, você não se aglomerar, higiene das mãos é eficaz para todos os vírus. Perfeito, importantíssima essa informação. Como outras que virão aqui também, nesse bate-papo que a gente vai continuar já no segundo bloco. Então, segura um pouquinho aí, vamos para o intervalo, tomar uma aguinha rapidinho e a gente volta já. Ficando cego pra poder guiar.